Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estamos nós dois aqui, eu e a Rebetzi em Ashira, para que nós possamos conversar um pouco. E hoje é sobre um texto da Brit Hadashah, do Novo Testamento, lá no livro de Lucas. Mas antes de qualquer coisa, boa noite, Rebetzi, como é que estão as coisas? Boa noite, tudo na Shalom, boa noite a todos, que o Eterno abençoe, que a Shalom do Eterno esteja sobre todos vós, em nome de Yeshua. Vamos falar sobre a Brit Hadashah, né, o Novo Testamento, e palavras de Yeshua, que é tão importante para nós, né, Rabino? Verdade, Rebetzi. Então, nós vamos falar sobre um texto que gostaria de fazer uma interpretação e extrair desse texto, junto com a Rebetzi, algumas coisas que acredito que você ainda não viu. Lucas capítulo 10, do verso 1 ao verso 11, diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa que entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que vos puserem adiante. E sarei os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado o poder soberano de Elohim. Mas em qualquer cidade em que entrares e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade que se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, que já o poder soberano de Elohim é chegado a vós. Amém. Bom, queridos, vamos falar um pouquinho desse texto, e esse texto tem alguns segredos muito interessantes. Você sabia que esse texto aqui é um texto que está ligado com o Sinédrio, está ligado com o Rosh Hashanah e está ligado com uma série de aspectos espirituais a nível de juízo? Não sabia? Vamos mostrar para eles, não é, Rebetzi? Com certeza. Começando, o texto, o Lucas nos informa que eles foram enviados 70 homens de dois em dois. Por que 70? Isso aqui são duas coisas que eu quero ponderar com os irmãos agora. Primeiro, o número 70, ele está ligado ao Sanhedrin, que é o Sinédrio, que era a Suprema Corte Judaica. E quem estava enviando era o Nassi, o príncipe, o chefe do Sanhedrin. E ele enviou estes 70 com uma missão, dizendo o seguinte: vocês vão porque logo depois eu vou estar indo para poder consolidar a visita que vocês fizeram a esses lugares. Eles foram enviados para toda a nação de Israel. E os 70, naquela época, estava ligado às nações do mundo, que haviam 70 nações do mundo. Ou seja, esse texto está nos falando sobre um julgamento para as 70 nações do mundo. O juízo vai ser para todos. E quando é que isso acontece no nosso dia a dia, no nosso ano dentro do calendário judaico? Em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah são emitidos os julgamentos para o próximo ano. Então, aí isso aqui tem uma ligação profunda com Rosh Hashanah, nos mostrando que o que Yeshua está dizendo é que haveria uma antecipação do julgamento para todas as nações através dos seus enviados, que são os seus discípulos. E isso é uma coisa muito interessante, porque eles iriam primeiro e depois o Senhor iria. É uma figura
daquilo que aconteceu com Yeshua, depois viajando por toda a nação de Israel e posteriormente enviando seus discípulos para todo mundo. Ou seja, esse texto ele tem uma riqueza e uma profundidade muito grande em si, não é verdade, Rebete? Com certeza, e os 70 também naquela época de Moshe, né, representavam os anciãos, né, que foram escolhidos. E é interessante também, né, Rabino, que eles vão de 2 em 2 também, cumprindo a Torá. Porque a testemunha, né, tinha que ser pela boca de 2 ou 3 para trazer um testemunho de acusação, né? Ou até um julgamento. Ou até um julgamento. E é muito interessante que Yeshua não vai quebrando nada. Tá tudo em linha com a Torá também, né? De estar os 70 indo, de estar de 2 em 2 indo, que vai entrar nas casas, não é uma pessoa sozinha, né? Porque se acontece algo também, tem um outro para testemunhar, né? É muito lindo ver isso na Brit Hadashah também, né, Rabino? É verdade, Rebete. E esse texto, a riqueza que ele tem e que ele nos mostra, está ligado com essa festa judaica, que é quando o Mazal, né, esse mover do mundo, ele é mudado. No dia de Rosh Hashanah, há uma mudança nesse Mazal do mundo. Então aqui está havendo o quê? Uma mudança no caráter de como as coisas estão acontecendo. E eu vou mostrar para vocês por que a gente vai falar isso aqui. E no verso 2 ele fala que a seara é grande. Então Yeshua está aplicando aqui uma ilustração ligada com a colheita. E a colheita, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque a colheita ela acontece de Shavuot até Sukkot. E um pouquinho antes de Sukkot tem Rosh Hashanah. Olha só que interessante isso. A seara é grande, mas o pessoal para fazer a colheita são poucos. Então, há uma determinação de Yeshua, rogai, peça ao Senhor da seara, que é o próprio Yeshua, para enviar mais obreiros. E como nós vemos isso de forma clara hoje, no mundo inteiro. Tem muita gente fazendo besteira, falando bobagem, mas para fazer a obra do Senhor são poucos. E aqueles que se levantam, tem uns ainda que desistem no meio do caminho. Difícil, né, Rebete? Muito, porque também as pessoas agora são amantes de si mesmas, né? Elas não querem abrir mão da sua vontade em função da vontade do Eterno, né? Então eu quero, eu preciso ter prazer, felicidade, alegria, né? Mas assim, não volta para o Eterno e pergunta assim, o que é que eu tenho que fazer para o Senhor, né? O que eu vou atuar na tua obra? Qual o propósito da minha vida para estar fazendo a tua obra do jeito que o Senhor deseja? Porque às vezes a gente quer fazer no nosso padrão também, né? É verdade, é verdade. E isso é tão verdadeiro, Rebete, que o texto fala que o Senhor enviaria eles como cordeiros ao meio de lobos. Então eles não vão só para a casa de gente boazinha. Eles não vão encontrar só com gente que vai abraçar, beijar, dizer assim, não, eu quero receber vocês aqui, vai ser uma bênção ter vocês em casa. Pelo contrário, eles iam ter duras rejeições, né? Então, quer dizer, eles estavam sendo enviados já com uma missão, mas eles sabiam que eles não iam ser aceitos em todos os lugares. E essa é uma realidade que nós vivemos no nosso dia a dia. Nem todo mundo gosta daquilo que a gente fala, né, Rebete? Porque principalmente quando você fala a verdade e quando a gente não usa de meias palavras, né, para enfeitar, para florear a verdade, as pessoas ficam um pouquinho incomodadas com a forma como a gente fala, muito direto. Com certeza. Não é verdade, Rebete? Isso é sério. Mas é lindo, né, Rabino, que mesmo indo, né, cordeiros no meio de lobos, o cordeiro venceu o lobo. Verdade. Né? Então a nossa mensagem também, mesmo que você está indo, mesmo que tenha dificuldade, né, mesmo que vai haver rejeição, nós vamos vencer. Em nome de Yeshua. Nós vamos vencer, porque o nosso cordeiro venceu o lobo, né? O Yeshua venceu Satanás, né? E é tremendo isso, né? É verdade, Rebete. E essa é uma realidade
física e espiritual, porque a vitória ela aconteceu no mundo espiritual e ela se manifesta no meio físico, não é verdade? E isso é uma coisa linda e nós precisamos aprender esse princípio, a vencer primeiro no mundo espiritual. A gente vence em oração para depois a gente ver materializado diante dos nossos olhos. Com certeza, né? Primeiro ponto, né? Porque antes de ir, com certeza, Yeshua enviou eles, né? Colocou a mão sobre eles, vocês são os meus enviados. Né? Assim como nós somos também, né, Rabino? Enviados de Yeshua, podemos entrar, né? Que ele vai falar das casas agora, né? E é interessante, né, Rebeca, que eles não têm bagagem para levar. Verdade. Não leva bolsa, não leva alforje, não leva um segundo par de alparcas ou de sandálias, né? E ninguém saudeis pelo caminho, ou seja, vocês não vão fazer turismo, vocês estão indo em missão. Sim. Então, esse não saudar pelo caminho tem uma outra conotação também. Qual que é, Rebeca? Então, é muito tremendo isso, né? Porque eles não vão só como juízes, né? Eles vão como profetas. Verdade. Profetas do Eterno, né? Porque o profeta, dependendo da missão que ele ia, ele não podia saudar ninguém, né? Nós temos um caso na Bíblia, né? Que é aquele que voltou e saudou e quis comer na casa de um profeta, ele morreu, né? Verdade. Então, eles também vão como profetas. Olha a nossa responsabilidade, né, Rabino? Verdade. E essa determinação tem que ser obedecida, né, Rebeca? Não pode se fazer pouco caso dessa determinação e dizer assim, não, eu vou, mas vai ser uma coisa gostosa, eu vou assim mais que a passeio e tal. Não, nós estamos sendo enviados como juízes e profetas. E uma coisa interessante, quando você identificar, ou quando eles, no caso, identificavam a casa onde eles iam ficar, eles diziam, paz seja nesta casa. E aqui tem um negócio muito interessante. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, Rebeca, por favor. Então, é tremendo, né? Porque quem ensina isso para nós é Yeshua. Fica parecendo que, não vou fazer isso. Mas é Yeshua que nos ensina que toda casa, independente da casa, toda casa que a gente for entrar, a gente diz, né? Shalom Aleichem, paz seja convosco, né? Sim. Porque se houver alguém ali, um filho da Shalom, da paz, a paz vai repousar sobre aquela casa. Verdade. Mas se não, olha que lindo, né? Ela volta para nós. Então a gente não perde nada de daí. E a gente tem esse costume, né, Rabino? Toda casa que a gente vai, antes, a hora que a gente está no portão já, a hora que abre o portão para nós, a gente diz, né? A paz esteja nessa casa, a paz do Senhor esteja nessa casa, né? Shalom Aleichem, paz seja convosco. E a gente, e o ambiente fica diferente, né, Rabino? Quando a gente chega e vai já dar uma saudação para aquela casa, né, para aquela família, né? É verdade, Rebeca, até porque quando nós saudamos alguém com shalom, nós estamos dando uma saudação que tem um significado muito especial. Shalom significa paz, prosperidade, bem, interesse, segurança, saúde. São 6 coisas. Então você imagina, como a Rebeca falou, você saúda uma casa com shalom. Essas 6 bênçãos vão para o pessoal da casa. Quando o pessoal te devolve o shalom, dizendo shalom para você, a bênção volta para você. Tremendo isso, né? Porque ela volta para nós numa medida maravilhosa, né? E a gente vê que o clima, o ambiente muda quando a gente faz isso. Até a gente, né? As pessoas que vão nos assistir também, né? Pode ter essa experiência de começar a ter esse costume também, né? De fazer isso. E a Shalom é tão linda, né, Rabino? Que uma das coisas, é uma só, das coisas que ela faz, ela coloca ordem na desordem, né? Exatamente. É lindo isso, porque às vezes a mente está em desordem, a casa está em desordem. Então, quando você chega e ministra isso, vem aquela ordem, porque a Shalom representa o Eterno, né, Rabino? Isso está no livro de Juízes, né, Rebeca? Só para informar os irmãos, como você está falando, é o próprio Eterno, porque lá no livro de Juízes diz que o Eterno é Shalom. Sim. Então tudo isso vem do Eterno para nós que somos seres humanos, e quando nós ministramos essa palavra, nós estamos ministrando a presença do próprio Eterno na vida das pessoas.
sim, naquela casa, né? É. É maravilhoso isso, porque o quanto nós estamos precisando de Shalom, Meu pai, né? Os com consultórios certeza. de psicólogos aí estão Psiquiatras. lotados, né? Psiquiatras, terapeutas lotados, porque a pessoa precisa de ordem na mente, né? No coração, né, para poder guiar sua vida, né, e nós temos isso disponível, né? Sim, e muitas vezes nós não fazemos uso, né, Rebeca? Não fazemos uso de uma Shalom. ferramenta, uma ferramenta espiritual que a nossa boca abre, profere a palavra e a coisa acontece. É verdade. Não é verdade? É Misericórdia, verdade. nós estamos precisando aprender algumas coisas, né, irmãos? E só para mim mostrar um outro aspecto interessante, quando eles entravam nas casas, a Bíblia diz assim, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Eu queria parar um pouco aqui para explicar uma coisa para os irmãos. Independente da casa onde eles fossem, seja rica, seja pobre, eles iam comer a comida do pessoal residente na casa. E só para lembrar, eles estavam no meio de judeus, a comida toda deles era caché, não tinha porco, não tinha nada disso, irmãos. Só para deixar claro, porque às vezes fica parecendo que eles foram na casa de alguém e que eles acabaram, né? Ah, vamos comer uma feijoada aqui, ou vamos comer aqui um bacon, um negócio assim. Nada disso, irmãos, eles estavam no meio de judeus, em Israel. Então, eles estavam comendo comida caché, mas a comida dependia das posses da pessoa que estava recebendo-os. E detalhe, a pessoa estava cuidando de 2 juízes e profetas. Aí você imagina o que viria sobre os donos desta casa. E é interessante, né, Rabino, que às vezes a pessoa é muito simples e ela fica com vergonha de receber um profeta, um servo do Senhor, pela simplicidade da casa, às vezes o alimento, mas a gente não pode fazer isso. O que faz diferença na vida da pessoa é o amor, é o carinho com que você recebe as pessoas, não é verdade? Nós já tivemos em casa muito luxuosa, muito chique, e a gente não sentiu a vontade e não comeu do jeito que a gente deveria comer. Porque ficamos constrangidos, né? Não é verdade? É verdade. E já chegamos em casa super simples, que nós ficamos super à vontade e comemos bem, né? Com aquela comida simples, mas com amor, um carinho, uma receptividade para nós, né? Então, o que faz diferença é a forma como você vai receber a pessoa, o carinho, o cuidado, o amor, né? E talheres, louça, isso aí é segundo plano. Claro que se você tem o melhor, você vai colocar o melhor na mesa para um profeta, para um servo do Senhor, né? Mas o amor e o carinho é tão fundamental, né? E outra coisa, né, Rebeca? Assim, nunca fazia falta para eles. Pelo contrário, a bênção do Senhor se instalava naquela casa e havia uma multiplicação. Até porque, irmãos, todas as vezes que nós oramos e elevamos o alimento através da bênção, ele multiplica. E eu não estou dizendo isso, irmãos, de forma leviana. Nós temos experiência das festas que nós fazemos. Todas as nossas festas terminam com um jantar. É verdade. Todas as festas. Irmãos, todas as nossas festas nós fazemos uma brahá, uma bênção sobre aquele alimento. E na nossa história, nós celebramos a festa, tem 33 anos, né, Rebeca? Sim. Nós celebramos o ciclo de festas judaico. Nunca faltou alimento. Pelo contrário, existem festas nossas, irmãos, que a multiplicação é tão grande que os irmãos precisam levar marmita para casa. É verdade. A marmita da festa, né, Rebeca? A gente Rebeca? leva tanto salgado, né, comida, quanto doce, sobremesa, né? Porque tamanha. você multiplica tanto. Isso. E olha que as pessoas repetem, tem gente que às vezes 4 vezes volta, né, para comer, mas não falta o alimento, porque nós estamos sustentando também homens de Deus, né? Sim. Mulheres de Deus, crianças. Sim. É maravilhoso isso. E lembrando uma coisa, né, Rebeca? Uma coisa que cabe aqui no texto com o nosso exemplo, que nas nossas festas nós temos pessoas
que vão nas nossas festas, que são pastores, bispos, apóstolos. Sim. E eles são recebidos com toda a dignidade. Com toda, verdade. E nós os recebemos e damos para eles o melhor. Tanto que, se você um dia vier numa festa nossa, você vai ver que tem uma coisa interessante. Nós não comemos até que os nossos visitantes tenham se servido. Por quê? Porque nós damos honra a eles. E isso acontecia aqui, Lucas está narrando isso, que eles eram recebidos como homens de Deus nas casas. E ali, olha só que interessante, porque o contexto aqui é a casa. Só parar um pouquinho aqui, Rabino, é muito lindo o texto também. Digno. Essa palavra é muito maravilhosa, né? Está dizendo que eles são dignos de receber isso. Esse carinho, esse cuidado, esse amor, essa comida, essa bebida, eles são dignos disso. A proteção para dormirem. Para dormirem. Verdade. Isso não é algo assim, ele é preguiçoso, ele só fica viajando, agora está querendo explorar. Nada. Yeshua disse que eles eram dignos disso, né? Porque digno é o obreiro do seu salário. Era um meio eles não ganham dinheiro ali, mas era um meio deles receberem, né? Através dessa comida, desse carinho dessa família, né? De recebê-los, né? É verdade. E é interessante que no mesmo contexto está dizendo assim: e sarai os enfermos que nela houver. Olha, então, se dentro daquela casa tiver alguém enfermo, eles chegam com autoridade de cura. Gente, isso é fantástico. Alguém entrando na sua casa, tem uma pessoa enferma, e essa pessoa que chega, ela chega com uma autoridade para poder julgar aquela enfermidade e dizer: o seu tempo acabou, a enfermidade. Em nome de Yeshua, a pessoa é curada. Irmãos, isso é uma coisa tremenda. E não está falando de cidades, nós estamos falando aqui de casas, de residências onde esses irmãos entravam. Então, isso é uma coisa fantástica, porque geralmente nós não vamos na casa de alguém para orar por um enfermo, nós vamos fazer uma visita para a gente conversar, ou quando eu e a Rebeca somos convidados a ministrar em algum lugar fora da nossa cidade, nós viajamos, a gente fica no hotel, depois a gente vai para a casa de alguém para poder almoçar, para poder jantar. Mas nós tivemos experiências de irmos à casa de pessoas, ministrarmos enquanto estávamos almoçando ou jantando e as pessoas serem curadas. Não foi isso, Rebete? Por isso, Rabino, a importância de receber justos dentro da nossa casa. É verdade. A gente abrir as portas, né, para receber. Porque a possibilidade de mudança na nossa vida é muito grande. E nós tivemos uma experiência, né, que eu estava muito doente, uma época, né, muito enfermo, e nós recebemos 4 homens de Deus, profetas do Senhor, vindos de Santa Catarina. Vindos de Santa Catarina. E quando eles entraram na nossa casa e ministraram na nossa vida, na minha vida, eu fui curada, né? E tocaram o shofar naquele dia. Tocaram o shofar e ali a gente pôde desfrutar da presença dos irmãos ali, da presença do Eterno. Então, assim, a importância de você chamar o justo para entrar na sua casa, o santo para entrar na tua casa, né? É verdade. Porque ali pode haver, assim como Yeshua, né? Quando entrou na casa de Pedro, né? De Kefa, né? Da sogra dele, e ela estava enferma e ele a curou, né? É verdade. E tudo isso nós estamos falando dentro de um contexto de homens que estão sendo enviados justamente com essa missão. Sim. De restaurar a vida de pessoas, de famílias. Famílias aqui estão sendo alcançadas e restauradas, irmãos. Então você imagina que quando o Eterno cria o homem e depois cria a mulher, ele criou a família. Quando o diabo fez o estrago através do pecado, o pecado não veio só para os dois, veio para a família. Então quando esses discípulos são enviados, é para ver uma restauração para a família. E uma coisa interessante, depois disso, o leque vai se ampliar. E aí, Yeshua diz uma outra coisa, agora ele vai falar da cidade. Ele vai dizer assim: mas em qualquer cidade que entrares e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei.
até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Irmãos, isso é um sinal de julgamento. Por quê? Porque eles foram enviados na condição de juízes. Sim. Agora a gente entende por que esse texto está aqui, dessa forma. Agora nós conseguimos ter uma noção melhor de por que eles têm autoridade para atrair o juízo sobre uma determinada cidade, que não os recebe. É interessante, né, que o profeta, ele tá junto, porque como ele profetiza, é chegado o reino, arrependei-vos, né? Ele anuncia uma palavra do Eterno, né? E quando aquela cidade não recebe, aí há o julgamento, né? Aí ali ele fala, não pegue nem o pó. E é horrível isso, né? É verdade, é verdade. Você sacudir o pó, né, das roupas e não querer nem o pó daquele lugar. Aquela cidade, como fica uma cidade dessa, né? E é por isso que esse texto é tão poderoso e tão rico. Meu Pai. Com certeza. Então, com certeza, isso deles irem com essa missão, né? Às vezes a gente não dá valor para as pessoas que são servos do Senhor. Nós não podemos fazer isso, né, Rabino? Não. Colocar uma coisa, é comum, uma coisa que é incomum. Que é santa. Que é santa, né? O profeta, ele vem, o homem de Deus vem, a gente não pode falar, é mais um que entrou na minha casa. Não! E outra coisa, a Bíblia fala que às vezes você hospeda anjos sem saber. É verdade, Rebeca. Né? Então, e essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade, porque não é verdade? A gente tem a possibilidade de mudança é muito grande quando você recebe esses homens de Deus, né? É verdade. E até a cidade pode ser transformada, assim como a gente viu em Nínive, né? Um profeta foi e anunciou e uma cidade inteira foi salva. É verdade, né? E só para a gente finalizar, irmãos, nós queremos mostrar para você essa realidade e dizer o seguinte: esse texto nos coloca na condição de pessoas que são enviadas como juízes e como profetas. Por onde nós andamos, nós levamos a bênção, e quando as pessoas não querem, vem o juízo. Por quê? Porque Yeshua nos enviou com uma missão. E se a nossa missão não é recebida em algum lugar, obviamente que nós vamos sacudir o pó daquele lugar e vai vir juízo. E eu queria que você pudesse entender como que isso afeta a nossa vida. Porque receber um homem de Deus muito bem na sua casa traz uma bênção. Não receber ou receber mal traz uma outra coisa. Então que nós possamos ter cuidado com isso, porque quando o Senhor enviou, o objetivo dele era trazer restauração primeiro para a família e depois para a cidade. E a restauração, ela é espiritual e depois ela é física. Então, veja que isso é uma coisa muito impressionante. E não dá para a gente agora mexer nesse texto, mas quando os discípulos vão voltando, e depois nós vamos falar disso aqui num outro vídeo, quando eles voltam felizes, porque a missão foi cumprida. E eles dizem uma coisa que é muito interessante. Eles dizem assim: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Veja o poder que há no nome de Yeshua. Eles não falavam português, né, Rebeca? Nem inglês, nem coreano. Yeshua o poder. É Yeshua. Eles diziam Yeshua. Então, Yeshua já era conhecido e reconhecido como uma Shia. Sim. E no mundo espiritual havia tanto temor e tanto respeito que o nome... Só o nome, a menção do nome de Yeshua fazia a caquetada cair fora.
E é interessante, né? Porque Yeshua ainda não havia morrido e ressuscitado. Quer dizer, só o nome dele, só a menção do nome dele, os demônios já se sujeitavam, né? Tinham que sair. Então, e é interessante também, né, Rabino? Olha como esse texto é rico. Além de curar os enfermos, havia libertação. Sim. Os demônios, Sim. eles libertavam pessoas nesse caminho aí, né? Os demônios tinham que sair, né, das casas, da cidade, né, que recebiam eles, né? É verdade. E uma coisa que, para a gente fechar, olha que informação linda essa aqui. Yeshua diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Irmãos, a nossa verdadeira alegria é poder saber para onde nós vamos voltar. Nós estamos em trânsito aqui, fazendo um trabalho, fazendo uma obra para o Senhor, mas o nosso destino não é esse aqui. O nosso destino é lá no Olam Rabá, no mundo vindouro. Então a alegria que nós temos é porque nós somos salvos. Fomos salvos por Yeshua, estamos mantendo a nossa salvação e pedimos a Ele que nos ajude para a gente não largar a mão disso. E é o maior presente que nós recebemos. Não tem outro, não tem casa, não tem carro, não tem dinheiro, nada. O maior presente que nós recebemos é a salvação em Yeshua. É verdade, é saber que nós tem um livro maravilhoso na eternidade, o nosso nome. Olha que privilégio, né? O meu nome tá lá, o seu nome, né, Rabino, tá lá. Gente, é um privilégio. Não tem como como que a gente ia pagar para o eterno para o nosso nome ficar lá? É verdade. E é uma coisa legal, né, Rebeca? Porque nós estamos arrolados num livro que foi escrito na eternidade e nós somos convidados, VIP, para a maior festa que toda a história já viu. E escrito com sangue, né, Rabino? Que é assim, que é mais maravilhoso ainda e ao mesmo tempo a gente saber que o sacrifício de Yeshua foi por nós. É verdade. De uma forma assim, a gente sabe o quanto ele sofreu, né? É verdade. Mas escrito com sangue o nosso nome, né, ali. E por isso a gente não pode bobear. Não. E nós temos que fazer a obra do Senhor diligentemente. Temos. Amém? Agradar o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, Baruch Hashem. Bom, queridos, nosso vídeo vai chegar ao fim agora. Se você gostou desse vídeo, dê um like nele, favorite, clica no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe o trabalho que nós estamos fazendo para todo mundo. Mande esse vídeo para todo mundo que você conhece. Sabe por quê? Eu e a Rebeca voltaremos no nosso próximo vídeo para ver vocês aqui, para bater um papo com vocês sobre as Escrituras, em nome de Yeshua. Então, Shalom, Shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Shalom, Shalom, Shavua Tov, que o Eterno abençoe. E não perca a oportunidade. Quando um justo tiver que vir na tua casa, receba-o, viu? Em nome de Yeshua. Um grande beijo a todos. Amém. Amém.